A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nós temos uma liturgia nesse 28º domingo do tempo comum, muito rica. A primeira leitura é praticamente um dos últimos livros que foram escritos do Antigo Testamento. É o livro da sabedoria, já bem próximo da época de Jesus. Ali, ele diz que rezou, pediu, e foi dado a ele prudência e sabedoria. E essa pessoa teve o discernimento que a sabedoria não é aquilo que eu conquisto com anos de estudos intelectuais, que também são importantes, mas a sabedoria, a prudência é um dom de Deus, e supera qualquer outra forma de estudo acadêmico, e nós devemos pedir. Esse livro da sabedoria, por muito tempo, ele foi dito que foi escrito por Salomão. É claro que Salomão viveu muito antes, mas essa referência porque Salomão era tido como um homem prudente. E nós precisamos pensar, olhando para a primeira leitura, naquilo que eu vivo no dia a dia. Eu tenho sido uma pessoa que me orienta pela prudência, pela sabedoria? Ou tudo que eu faço, que eu tenho que resolver, é pela lógica humana, é pelos meus instintos? Então a primeira leitura nos ajuda a pedir o dom da sabedoria para guiar também a nossa vida. A segunda leitura, ela fala da importância da palavra, fala que a palavra ela é eficaz, é como uma espada de dois gumes, né? Corta dos dois lados. Então quando a gente ouve a palavra de Deus, não é como ouvir um livro qualquer, ela é viva, porque é o próprio Jesus que nos fala. Então nós temos que deixar essa palavra também penetrar a nossa vida. O evangelho que nós ouvimos hoje é de São Marcos, um evangelho que todos nós conhecemos, aqui no capítulo 10. Ele começa dizendo que Jesus estava caminhando e veio alguém correndo ao seu encontro. Mas quando essa pessoa chegou, ela se colocou de joelho e disse para Jesus assim: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Esse texto, eles estão nos 3 evangelhos sinóticos. No evangelho de Mateus, ele fala que é um jovem rico que foi até Jesus. No evangelho de Lucas, fala que era um homem que tinha posses, que tinha bens. Mas no evangelho de hoje, de Marcos, diz que é alguém. Às vezes São Marcos usa alguém para que nós nos coloquemos também no lugar dele. E esse homem, ao chegar, se colocou de joelhos. Olha, é a segunda vez apenas no evangelho de Marcos que alguém se ajoelha diante de Jesus. A outra vez, quem se ajoelhou foi um leproso e pediu para Jesus: se queres, pode me curar. E olha o que esse homem pede: o que eu devo fazer
para ganhar a vida eterna. Infelizmente, muitas pessoas hoje na igreja buscam um Jesus, buscam um Deus muito parecido com essa pergunta: o que eu devo fazer para ganhar? Tem gente que conversa com Deus como se Ele fosse obrigado a me devolver. Ah, Jesus, eu estou fazendo, então eu quero ganhar a sua bênção. Eu estou te servindo, eu faço, então você tem que me dar a vida eterna. É uma contradição muito grande. É alguém que vive na igreja uma religião ativista, que faz para ganhar. E se a gente for ver, um dia, quando Jesus chamou os discípulos para seguir, Ele nunca mandou ninguém primeiro em missão. A primeira coisa que Jesus disse, quando Ele escolheu, foi para estar com Ele. Só depois Ele enviou 2 a 2, os discípulos, os apóstolos, para curar, expulsar demônio e tudo mais. Mas a primeira coisa que Jesus chamou é para estar com Ele. Quem não sabe, quem não consegue primeiro estar com Jesus, não vai fazer bem a missão na vida da ação missionária. E outra coisa, a vida eterna não se ganha, é dom. Eu não ganho a vida eterna pelos meus méritos, ela é gratuita. Deus me dá porque Ele morreu na cruz, deu a sua vida por amor, livremente, por cada um de nós. E Jesus, continuando a pergunta dele, pergunta para ele assim. Primeiro ele questiona: por que você me chama de bom? Porque ele chamou ele de bom mestre. E Jesus disse: só Deus é bom. A gente poderia nos perguntar: mas Jesus não é Deus? É claro que é. Mas talvez aquele homem chamou o mestre Jesus de bom. Para ele, Jesus era uma pessoa importante, era um mestre, mas ele ainda não conhecia Jesus como Deus. E Jesus pergunta para ele assim: tu conheces os mandamentos? E aí Jesus fala para ele dos mandamentos. Ele fala: não matarás, não cometerás adultério, não vai levantar falso testemunho contra alguém, honra o teu pai e tua mãe. E o homem responde assim: olha, Jesus, isso eu já faço desde a minha juventude. Então aqui a gente percebe que já não é um jovem. Mas olha que interessante, né? Jesus não falou para ele assim: você ama Deus acima de todas as coisas? Você guarda o dia do Senhor? Os mandamentos que Jesus perguntou para ele se ele observa, são mandamentos voltados da minha relação com o próximo. Não matarás o irmão, não levantarás falso contra o irmão, honra o teu pai e tua mãe, não comete adultério. São mandamentos vividos com o outro. E ele fala que ele observa. É interessante que na igreja também, na nossa vida, tem pessoas que vivem uma religião vertical, excelente, com Deus, Deus papaizinho, tal, mas quando é para viver a dimensão horizontal, que eu tenho que me relacionar com o irmão, aí já tem dificuldade. Jesus fala desses mandamentos porque ele diz assim: é através da nossa vivência com o irmão, da caridade que eu faço com o outro,
que vai me ajudar mais ainda a me aproximar de Deus. Isso é importante. E aí Jesus falou para ele: só uma coisa te falta, uma só. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ah, quando Jesus disse isso, aquele homem abaixou a cabeça, ficou desanimado, tristinho e foi embora. Para alguém que chegou todo animado, motivado para querer a vida eterna, quando Jesus fala o que tem que fazer, ele foi embora. Talvez ele foi embora porque ele não amava Deus acima de todas as coisas, como ele disse. Os bens dele ainda era mais importante. Aqui não é simplesmente quem é rico, mas é todo mundo que é apegado a alguma coisa. O nosso apego que se coloca acima de Deus. O Evangelho de hoje é um grande convite para a gente mudar de verbo, mudar de apegado nas coisas que eu tenho, para disponível, para livre, para servir. Esse homem foi embora. E aí então, os discípulos chegam até Jesus, e Jesus aproveita para fazer uma catequese. Ele diz assim: como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E ele usa um exemplo. É mais fácil um camelo, que é um animal muito grande, passar pelo buraco de uma agulha, que é um buraquinho, do que uma pessoa apegada entrar no reino de Deus. Só que Jesus conclui dizendo assim: olha, os discípulos achando que tudo isso, então Jesus, então é muito difícil. Ele fala: olha, é difícil, porque ele diz assim: quem me segue vai ter tudo, porém com dificuldade. Mas para Deus nada é impossível. E nós ficamos com essa parte. Nós queremos, com esse evangelho desse jovem que chega até Jesus, também nos desprender daquilo que nos impede de colocar Deus acima de todas as coisas, e ter a certeza, como Nossa Senhora tem, na liberdade que ela se colocou para servir: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, eu me coloco minha vida à sua disposição, Senhor, que para Deus nada é impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.